Hallo, hallo, ihr Lieben! A gente começa com gramática. Hoje a gente vai falar, na verdade, de duas palavrinhas. A palavra alguém e a palavra ninguém em alemão. Como é que a gente usa essas palavras, quais são as peculiaridades dessas palavras em alemão. Então, hoje a gente vai falar sobre a palavra alguém e a palavra ninguém. Vamos começar então com a palavra alguém. Alguém se diz jemand. Jemand. Repete comigo. Jemand. O J tem som de I, né? Por isso eu falo je. E lá no final o D tem som de T, por isso eu falo jemand, tá? Com um Tzinho no final, jemand. E vamos ver então essa frase em alguns exemplos, essa palavra, perdão, em alguns exemplos, para vocês verem como é que funciona numa frase. Primeira, kommt jemand von deiner Arbeit aus Deutschland? Kommt jemand von deiner Arbeit aus Deutschland? Kommt significa vem, né? Jemand, alguém. Então, alguém von deiner Arbeit. Von, do. Deiner, seu. Arbeit, trabalho. Então, alguém do seu trabalho vem aus Deutschland, da Alemanha. Alguém do seu trabalho vem da Alemanha? Então, percebe que o jemand funciona exatamente como alguém aí, quando a gente não sabe exatamente quem é, né? A gente fala alguém é qualquer pessoa. Vamos ver mais um exemplo. Kann mir jemand helfen? Kann é pode. Mir, para mim ou a mim. Jemand, alguém. Então, alguém pode a mim e o quê? Helfen no final, que é ajudar. Essa estrutura do helfen no final, tá, gente? É por causa do verbo können. Quando eu tenho o verbo kann, können, o segundo verbo da oração vai para a última posição. Então, aqui é pode, né? Können e o helfen ajudar. Então, alguém pode me ajudar? Alguém pode me ajudar? De novo, alguém aí fazendo um papel bem comum que a gente já tem em português. Mas eu quero que vocês fiquem atentos aí ao terceiro exemplo, que é um exemplo muito especial. Leon hat jemanden an der Rezeption gesehen. Leon hat jemanden an der Rezeption gesehen. Primeira coisa aqui simples, né, pra gente matar logo, Leon é o sujeito, né? E hat gesehen é o passado verbo sehen, que é ver. Se você ainda não aprendeu isso, não se preocupe, tá? Então, hat gesehen significa Leon viu. Aí eu quero que você preste atenção na palavra jemand, que aqui sofreu uma alteraçãozinha, ela tá com EN no final. E você vai falar, Lud, por que essa palavra tá com EN no final? Aí eu quero que você preste bastante atenção. Porque essa palavra é o complemento do verbo, é o objeto direto. Ou se você não quiser falar de complemento direto, complemento do verbo, é objeto direto, pense em complemento do verbo, aquilo que complementa a ideia do verbo. Nas frases anteriores, o jemand era o sujeito, era quem estava fazendo a ação. Então, quando eu dizia, por exemplo, alguém do seu trabalho vem da Alemanha? Quem vem da Alemanha? Alguém. Quem vem da Alemanha? Alguém. Esse alguém está fazendo o papel do sujeito da frase, de quem faz a ação. Ou, alguém pode me ajudar? Quem pode ajudar? Alguém. Alguém pode ajudar. Esse alguém está fazendo o papel de sujeito, de quem faz a ação. Você não precisa nem lembrar dessa palavra, sujeito, objeto. Simplesmente entender que o jemand, quando ele é a pessoa, né, que faz a ação na frase, ele é desse jeitinho que a gente acabou de ver, jemand. Entretanto, se ele é o objeto direto ou ele é o complemento do verbo, ele passa a ser jemanden, com en no final, tá? Quando a gente percebe, a gente tem na nossa frase aqui, Leon hat jemanden an der Rezeption gesehen, a gente percebe que quem faz a ação é o Leon. O Leon viu. Ele viu o quê? Alguém. Então, esse alguém é o objeto direto, não é quem faz a ação, é quem sofre a ação. O Leon viu alguém. E é por isso que esse jemand tem en no final. Quando ele estiver nessa função, ele vai ganhar esse en, tá? Principalmente em textos formais. Muitos alemães falam sem, inclusive, mas em textos formais você vai ver com esse en. Beleza. Então, vamos ver o próximo exemplo. O próximo exemplo, então, vai ser o seguinte. Kannst du jemandem diesen Brief geben? Kannst du jemandem diesen Brief geben? Aqui eu vou ter uma terceira situação. Veja bem, o jemand não está com en no final, está com em no final na nossa frase. Vamos entender por quê? Primeiro, vamos entender a frase. Kannst du, você pode. E lá no final, né, quando a gente acabou de falar disso, quando eu tenho esse verbo poder, lá no final vai ter outro verbo, que aqui vai ser o verbo geben. Kannst du geben, você pode dar. Você pode dar, tá? Du é você, kannst pode, geben é dar. Você pode dar. E esse jemandem, por que eu tenho um M no final? Gente, porque aqui não é alguém, é
para alguém, a alguém. Então, quando eu tenho essa ideia de, né, uma transferência, eu estou dando para alguém algo, né, ou a alguém, eu vou colocar o jemandem com M. Então, essa é a terceira função. Você pode dar a alguém, diesen Brief, esta carta, tá? Então, você pode dar esta carta a alguém. Então, aqui você entendeu quais são as 3 possíveis variações de jemand. Jemand como sujeito, jemanden com N como objeto, e jemandem com M quando for no sentido de para alguém. Dito isso, a gente já percebe com facilidade o que acontece com o niemand, que é o ninguém. Atenção para a pronúncia, niemand. Niemand significa ninguém. E com ele vai acontecer exatamente a mesma questão. Quando ele for sujeito, ele vai ser niemand mesmo, desse mesmo jeito. Por exemplo, niemand hat mir geantwortet. Niemand, ninguém. Hat geantwortet, tá? É então aqui o verbo no passado. É o passado de antworten, que é responder. Hat geantwortet, respondeu. Mir, a mim. Então ninguém me respondeu. Ninguém aqui é o sujeito. Quem que não respondeu? Ninguém, né? Vamos ver um segundo exemplo. Es ist spät und leider ist niemand da. Es ist spät und leider ist niemand da. Es ist spät, tá tarde. Und leider, infelizmente, ist niemand da. Está niemand, ninguém, da, lá ou aqui. Vai depender do contexto. Então, essa frase significa está tarde, infelizmente ninguém está lá, ou ninguém está aqui. Ou seja, quem que está aqui? Ninguém é o sujeito, por isso niemand está no seu formato correto. Agora vamos ver o niemand como se ele estivesse sendo o objeto direto, ou seja, o complemento do verbo. Como, por exemplo, em Kennst du niemanden von hier? Kennst du niemanden von hier? Então, aqui eu tenho kennst du, kennst, não confundir com kannst, com A, né? Kennst com E significa conhece, do você. Você conhece. O sujeito aqui é o você que conhece. Então, o niemand não é sujeito. Ele vai ser o complemento da frase. Você conhece niemanden, ninguém. Você não conhece ninguém, né? Essa é a ideia. E aí o EN, então, é o quê? É o acusativo, o objeto direto, ou, em bom e simples português, é o complemento do verbo. Von hier, de aqui, ou seja, daqui, né? Daqui. Então, você não conhece ninguém daqui? E se a gente quiser o niemandem no sentido de para ninguém? Porque a gente sabe que quando eu tiver essa ideia de para, eu vou ter o M no final. Ou seja, ele vai se tornar niemandem, com M no final. Vamos ver o nosso último exemplo. Hast du niemandem das Foto gezeigt? Hast du niemandem das Foto gezeigt? Hast du gezeigt? Du é você. Hast com gezeigt lá no final é o passado do verbo zeigen. Zeigen é mostrar. Hast gezeigt mostrou. Então, você mostrou. Niemandem, para ninguém. Ou seja, você não mostrou para ninguém das fotos, a foto? Entendeu, gente? Bem simples. Então, o niemand funciona exatamente igual ao jemand. Bem simples. Sujeito, jemand, niemand. Quem faz a ação. Complemento do verbo, jemanden com N no final, niemanden com EN no final. Se for para ninguém ou para alguém, vai ter M no final. M, né? De mamãe. Então, vai ficar jemandem e niemandem. E é isso. Então, essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Das ist alles. Tschüss! Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!